A dica é cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa. Meus amigos, aqui, primeira coisa, eu preciso fazer uma rápida e breve explicação. É pagamento de quantia certa. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, nós temos modalidades de pagamento, de cumprimento de sentença, e dentre as modalidades de cumprimento de sentença, a mais cobrada em prova é a de pagar a quantia certa. Nós temos entrega de coisa, fazer, não fazer, prestação de alimentos contra a fazenda pública, tá? Mas as outras, embora também sejam importantes, elas não são tão incidentes assim. Como esse tema é muito vasto, eu não consigo retratar dentro de um projeto de dicas todas elas. Então a gente foca no conhecimento geral a respeito do cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa. E nós faremos isso a partir desta linha do tempo aqui. Já deixei ela traçada para você. Veja só. Como que nós vamos, primeira coisa, o que nós vamos entender aqui desse procedimento? Nós temos o seguinte, nós temos lá a sentença, certo? E essa sentença aqui será uma sentença condenatória a pagar alguma quantia. Essa sentença é lançada aos autos e, na sequência, depois de esgotada todas as fases recursais, nós temos o trânsito em julgado, tá? Beleza. Porque antes do trânsito em julgado, até pode-se falar em cumprimento provisório de sentença, mas aqui a gente está olhando para o definitivo, que é o que realmente importa. Depois que transitou em julgado, nós teremos o quê? Nós teremos a possibilidade de a parte vir e requerer o cumprimento. Por quê? Porque é o que eu sempre digo. Não basta a sentença, né? Nós precisamos da sentença cumprida. A sentença em si, dizendo que eu tenho direito a 100 mil reais, ela não é grande coisa, pessoal. O que importa são realmente os 100 mil reais na minha conta. É a efetivação dessa sentença, certo? E aí, como que isso vai funcionar na prática? Nós teremos, a partir do trânsito em julgado, um requerimento, eu vou colocar aqui, um requerimento para o cumprimento de sentença. O que vai implicar aqui na intimação da parte devedora, da parte ré agora devedora, certo? Veja, por que a intimação? Lá na execução é citação, aqui não, porque nós já temos um histórico, nós já temos um processo no qual o réu foi integrado ali, ele já faz parte do processo, ele já se manifestou, ele já se defendeu, o processo já andou, ok? Então vejam só, quando nós estamos aqui no cumprimento, nós temos a intimação. E essa intimação, ela é, por regra, feita na pessoa do advogado. Não vai ser feita na pessoa do advogado em se tratando de defensor público, da intima-se pessoalmente, de pessoa que não tinha advogado, intima-se pessoalmente, ou até mesmo se já decorreu mais de um ano a partir do momento em que nós tivemos o trânsito em julgado até o requerimento. Então, se o prazo do trânsito julgado até o requerimento gerou um lapso de um ano, aí é necessário fazer a intimação da parte. Pois bem, fora esses casos, intima-se diretamente a parte do advogado. E vejam só, aqui é muito interessante você entender o seguinte, uma vez intimada a parte devedora, ela é intimada para pagar. Então, vamos lá. Ela é intimada para fazer o pagamento no prazo de 15 dias. Então, ela é intimada para que faça o pagamento no prazo de 15 dias. Então, vamos lá, 15 dias para o pagamento. Certo? Legal. Vamos supor que essa sentença condenou a parte ré a pagar 100 mil reais, 100k. Tá? 100 mil reais, eu coloquei aqui 100k como exemplo. Beleza. Quando nós chegarmos ali na hora do pagamento, a parte vai ser intimada para pagar o quê? Os 100 mil. Só que é o seguinte, quando nós chegarmos nesse prazo aqui, o que nós podemos ter? Nós podemos ter duas situações. Ou nós temos o pagamento, ou nós não temos o pagamento. Se nós não tivermos o pagamento, você vai ter ali os 100k continuando, né, a ser devido, mas junto dele você vai somar mais 10
R$10.000 e junto deles outros R$10.000. Olha que interessante, o primeiro 10.000 vai ser decorrente dos honorários do advogado da parte autora. A segunda parcela de 10.000 vai ser referente a uma multa. Então, vejam só, se a parte autora, melhor, a parte ré for intimada para pagar e ela não fizer o pagamento no prazo de 15 dias, que são prazo contado em dias úteis, segundo entendeu o STJ, nós temos o quê? Nós teremos ali a condenação desde cara de 10% a título de honorários e outros 10% a título de multa, certo? Lembrando que os honorários podem chegar a depender da complexidade do cumprimento em até 20%. Tá. Se houver o pagamento, beleza, você vai ter intimação da parte e aí, da parte autora satisfeita, nós teremos a extinção da ação, certo? Voltando para a tela. Ainda, caso nós não tenhamos o pagamento, e agora presta bem atenção porque esse é um ponto super legal, caso nós não tenhamos o pagamento, vai abrir na sequência aqui, ó, um outro prazo. Porque além do não pagamento, né, a parte devedora poderá se valer de outros 15 dias e para, nesses outros 15 dias, ela apresentar o quê? A impugnação ao cumprimento da sentença. Muito importante você entender que, eu vou pegar uma caneta vermelha, que esse prazo aqui de 15 dias, ele começa de forma automática. Não precisa intimar. Ou seja, nós tínhamos aqui o prazo de 15 dias para pagamento, encerrou, automaticamente começa o prazo para impugnação. Claro, só faz sentido eu impugnar se eu não pagar. Ah, professor, mas e se eu fizer o pagamento parcial? Tá bom, você vai ter a possibilidade de impugnar parcialmente, porque em relação ao que você pagou, você não impugna, certo? E vai sofrer multa ali de 10% sobre a parcela que não paga e honorário sobre a parcela não paga. Perfeito, pessoal? Então, tá aqui uma visão completa, né, desses aspectos gerais do cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa, tema que, no meu modo de ver, é um dos mais importantes para a tua prova da OAB, e essa é a nossa dica.